pra família era legal. Era normal porque me acostumaram a me ver cantando desde menina. Aos 82 anos, Wanderleia, a eterna ternurinha que encantou o Brasil com sua voz inconfundível e sua energia contagiante, finalmente quebra o silêncio sobre um episódio sombrio que carregou por décadas dentro do peito. Um segredo guardado com tanto cuidado que poucos íntimos sequer imaginavam a dimensão do trauma. O que aconteceu naquela piscina não foi apenas um acidente. Foi um momento que dividiu a vida dessa lenda da música brasileira em antes e depois. Um episódio que ela jamais conseguiu apagar da memória, por mais que tentasse, por mais que os holofotes e os aplausos tentassem cobrir a dor. E o mais perturbador de tudo isso. Durante anos, ela sorriu para as câmeras, gravou discos, fez shows lotados, enquanto por dentro carregava um peso que ninguém via, e que hoje, às vésperas de completar mais um ano de vida, ela decidiu colocar para fora de uma vez por todas, com uma coragem que poucos artistas da sua geração teriam. Há detalhes nessa história que vão te chocar, versões que contradizem o que foi dito publicamente, e uma revelação final, guardada para o encerramento deste vídeo, que vai te deixar verdadeiramente impactado. Então não saia daqui antes do fim, porque é justamente lá que está a parte mais pesada de tudo. Se você ainda não está inscrito neste canal, faça isso agora. A inscrição é gratuita e é ela que diz ao algoritmo do YouTube que este conteúdo merece ser visto por mais pessoas. Sem ela, o trabalho que fazemos simplesmente some. Deixa o gostei também, porque cada curtida ajuda imensamente a alcançar quem ainda não nos conhece. Agora prepara-te, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Há artistas que constroem suas carreiras sobre melodias e luzes de palco, e há artistas que constroem suas histórias sobre dor, superação e uma resiliência que a maioria de nós jamais precisaria demonstrar. Wanderleia é, sem sombra de dúvida, uma dessas figuras raras. E quando você começa a entender de verdade tudo que essa mulher atravessou ao longo de seus 82 anos de vida, fica difícil não se emocionar profundamente. Porque por trás da voz inconfundível, do sorriso cativante e do apelido carinhoso de ternurinha que ela ganhou ainda jovem e carregou por décadas, existe uma trajetória humana marcada por perdas que seriam suficientes para derrubar qualquer pessoa, mas que no caso dela foram transformadas em combustível para seguir em frente com uma coragem admirável. Wanderleia nasceu no dia 5 de junho de 1944, em Governador Valadares, Minas Gerais, filha de imigrantes libaneses, e cresceu numa família grande, com 8 irmãos, todos com nomes começados pela sílaba Wander, uma tradição familiar que dizia muito sobre a identidade e a união daquele núcleo. A família se mudou ainda cedo para Lavras, também em Minas Gerais, e depois para a Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, onde a menina Wanderleia começaria a mostrar ao mundo um talento vocal extraordinário. Ainda criança, com apenas 9 anos de idade, ela venceu o concurso do programa de televisão, A Mais Bela Voz Infantil, e aquele momento já anunciava que aquela garota mineira tinha algo especial, algo que ia muito além do comum. Mas antes mesmo de o estrelato chegar com toda a sua força, a vida já havia apresentado à jovem Wanderleia o seu lado mais cruel e implacável. Ela tinha apenas 10 anos quando sua irmã mais velha, Wanderlene, carinhosamente chamada de Leninha, foi assassinada por uma bala perdida aos 17 anos de idade. Imagina o impacto disso numa criança de 10 anos, ver a irmã mais velha, aquela figura que representa proteção, admiração e referência, partir de uma forma tão brutal e tão absurda. Esse fato abalou para sempre a vida de Wanderleia e de toda a sua família. E é impossível compreender quem ela se tornou sem levar em conta o peso que essa perda precoce colocou sobre seus ombros ainda tão pequenos. A dor, no entanto, não a paralisou, pelo contrário, ela encontrou na música um caminho de expressão e de vida que a levaria, poucos anos depois, a um dos momentos mais icônicos da história da cultura pop brasileira. No início dos anos 1960, Wanderleia conheceu Roberto Carlos e Erasmo Carlos, e a química entre os três foi imediata e transformadora. Em 1965, ela foi convidada a apresentar ao lado deles o programa Jovem Guarda, veiculado pela TV Record, e o que se seguiu foi um fenômeno cultural sem precedentes no Brasil. O programa se tornou o primeiro grande show de televisão do país a reunir música, comportamento e juventude de uma forma que dialogava diretamente com os jovens brasileiros. E Wanderleia era o coração feminino daquela trindade artística. Ela influenciou a moda, o comportamento,
o estilo de vida das meninas brasileiras dos anos 1960 de uma forma que só pode ser comparada ao que estrelas pop mundiais fazem hoje, era pioneira, original, e tinha uma presença de palco que magnetizava qualquer plateia. Mas enquanto a carreira subia em flecha, a vida pessoal já começava a tecer seus capítulos mais dolorosos. Ainda no começo de sua trajetória artística, com apenas 16 anos, ela se apaixonou por José Renato, o filho do famoso e excêntrico apresentador Chacrinha, um dos personagens mais marcantes da televisão brasileira. O namoro evoluiu rapidamente para o noivado, e os dois pareciam ter pela frente um futuro promissor e cheio de amor. No feriado da Semana Santa de 1971, o rapaz mergulhou de cabeça na piscina da fazenda de amigos e bateu a cabeça no fundo, ficando tetraplégico. Esse foi o primeiro grande encontro de Wanderleia com a tragédia dentro de uma piscina, um elemento que de maneira quase simbólica e absolutamente cruel, voltaria a aparecer em sua vida anos mais tarde de uma forma ainda mais devastadora. Naquele momento, ela estava no auge da carreira, com shows lotados, discos sendo gravados, nome em evidência, e do outro lado da vida. Seu noivo estava imobilizado numa cama de hospital, com um futuro completamente reescrito por um mergulho de segundos. Wanderleia ficou noiva e casou com ele, e mantiveram uma relação que durou 7 anos, alguns dos quais vivendo nos Estados Unidos, para onde se mudaram em busca de tratamento. Ela poderia ter abandonado José Renato naquele momento de fragilidade extrema, e ninguém precisaria a condenar por isso, já que eram ambos jovens, com a vida toda pela frente. Mas não, ela ficou, ela lutou, ela casou, e viveu ao lado dele anos de dedicação intensa, alternando a rotina dos palcos e das gravações com a rotina dos centros de reabilitação e das clínicas de fisioterapia. Com o tempo, o relacionamento entrou em crise porque ele não queria ser um peso na vida dela. Apesar de ter lutado por ele, ela respeitou a decisão de Zé e se separou do noivo. Há algo de extraordinariamente nobre e ao mesmo tempo tremendamente triste nessa história, dois jovens que se amavam, separados não pela falta de amor, mas pelo excesso de amor próprio de um deles, que não queria ser um fardo para quem amava. Depois da separação, Wanderleia seguiu em frente como sempre fez, e conheceu o guitarrista chileno Lalo Califórnia, com quem construiria uma relação sólida e duradoura. Os dois se casaram, e em 1982 veio uma das maiores alegrias da vida da cantora, o nascimento do primeiro filho do casal, o pequeno Leonardo. Ela tinha 38 anos, uma carreira consolidada, um amor ao lado e agora um filho. Parecia que a vida finalmente estava pagando algumas das dívidas que havia acumulado com ela ao longo dos anos difíceis. Leonardo cresceu rodeado de música, de amor e do calor de uma mãe que o idolatrava. No dia 1º de fevereiro de 1984, Wanderleia tinha uma gravação no programa de Flávio Cavalcante, no SBT, para divulgar seu mais recente compacto. Antes de sair, tirou algumas fotos com o menino, as últimas imagens que guardaria do filho, que sem ninguém ver, saiu da casa e caiu na piscina. Leonardo tinha 2 anos e 3 meses. O garoto brincava ao redor da piscina na casa da família quando caiu e se afogou. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Wanderleia estava gravando um programa de TV no SBT. É impossível dimensionar a crueldade desse momento. Uma mãe que sai de casa para trabalhar, beija o filho pela última vez sem saber que é a última vez, e quando retorna, o mundo que ela conhecia simplesmente não existe mais. E a piscina, esse elemento que já havia marcado sua vida com a tragédia do noivo paraplégico, voltava agora com uma força devastadora para levar o que ela tinha de mais precioso. Wanderleia se desesperou por completo e entrou em grave crise depressiva, tendo que tomar remédios fortes. A partir daí o casamento se desestruturou, e eles passaram a viver entre indas e vindas. Como se recuperar de uma perda dessas? Como uma mãe volta a cantar, a sorrir para câmeras, a subir num palco e dar de si mesma para um público, quando carrega dentro do peito um buraco que nenhuma nota musical consegue preencher? A resposta de Wanderleia para essa pergunta é ao mesmo tempo simples e profunda. Ela não fingiu que estava bem, mas também não deixou que a dor a consumisse por completo. Ao contrário do marido, que se recolheu, a cantora decidiu nunca deixar de falar no menino. Percebi que as alegrias que tive com meu filho durante seus 2 anos e 3 meses de vida foram um presente que Deus me enviou. Passei a agradecer a dádiva do nosso convívio, em vez de viver para sempre lamentando sua partida. Essa frase,
dita por ela com uma serenidade que só se conquista depois de muito sofrimento processado, resume muito do que é o espírito de Wanderleia, alguém que aprendeu, na escola mais dura da vida, que a gratidão pelo que se teve é mais poderosa do que a amargura pelo que se perdeu. Mas as perdas não pararam por aí. A vida parecia insistir em testar os limites dessa mulher de uma forma que beira o inexplicável. A cantora conta que nunca teve tempo de viver profundamente seus lutos por conta da carreira, que se desenvolvia muito bem. Normalmente, você tem um tempo para destilar tudo, e eu não tive, lembra. O pai, de quem era muito próxima, também partiu, deixando mais uma cicatriz naquele coração que já havia sido tantas vezes ferido. E em 1994, seu irmão Vanderbill, o Bill, seu empresário e confidente, sucumbiu em decorrência da AIDS, e perder o irmão que era também o parceiro de trabalho, o confidente, o homem que conhecia suas histórias por dentro, foi mais um golpe devastador. A depressão foi tão forte que lhe causou câncer no útero, tendo que fazer uma esterectomia, o corpo falando aquilo que as palavras muitas vezes não conseguem expressar. O organismo que adoece quando a alma carrega peso demais por tempo demais. E no entanto, de alguma forma, Wanderleia continuou. Teve mais 2 filhas com Lalo Califórnia, Yasmin e Jade, e aos 40 anos fez algo que chamou a atenção do Brasil inteiro. Aceitou posar grávida, com o barrigão à mostra, para a revista masculina Status, numa declaração corajosa e pioneira de que a maternidade era algo a ser celebrado e não escondido. Lançou discos, fez shows, ganhou o prêmio APCA em 2009 com o álbum Nova Estação, foi indicada ao Grammy Latino, estreou em musicais, e nunca deixou de ser exatamente quem ela sempre foi, uma artista completa, verdadeira, que vive sua arte com todo o corpo e toda a alma. Em 2017, aos 73 anos, ela finalmente abriu o baú de memórias e lançou sua autobiografia, Foi Assim, um livro que ela levou décadas para decidir publicar, porque as histórias que ele continha eram tão intensas, tão pessoais e tão dolorosas, que precisavam de tempo para ser entregues ao mundo com o equilíbrio que elas mereciam. O livro foi uma espécie de terapia para Wanderleia, ao mesmo tempo em que conquistou sucesso, independência econômica e liberdade na carreira. A cantora enfrentou uma série de dramas pessoais, e colocar tudo isso no papel foi a forma que ela encontrou de finalmente dar a cada dor o luto que a correria da vida nunca havia permitido que ela vivesse plenamente. Wanderleia é, em essência, a prova viva de que é possível atravessar tempestades inimagináveis e ainda assim chegar aos 82 anos com a voz afinada, o sorriso no rosto e a certeza de que a vida, com toda a sua crueldade e toda a sua beleza, valeu a pena ser vivida com intensidade e com amor. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.